Mateus capítulo 1, versículo 21, a palavra de Deus diz assim: ela dará luz a um filho, a quem chamará Jesus, porque salvará o seu povo dos seus pecados. Essas passagens bíblicas se referem a uma promessa que Deus fez à nação de Israel, de enviar Jesus Cristo para os salvar. Deus tem um relacionamento com essa nação, porque foi o próprio Deus que edificou essa nação, que estabeleceu essa nação, quando tirou da terra do Egito, trazendo para a terra de Canaã, hoje conhecido como a terra dos palestinos. Isto aconteceu nos anos 70, quando os judeus foram dispersos pelos romanos, a cidade foi saqueada, o templo foi destruído. Hoje o templo que é construído neste lugar é o templo dos muçulmanos, a mesquita dos muçulmanos, aquela que aparece na televisão, da cúpula dourada. Sim, ali que era construído o templo dos judeus. Mas, segundo as escrituras, esse templo será reconstruído para se cumprir as escrituras. Jesus deixou bem claro para os judeus que hoje eles esperam o seu Messias, porque Jesus eles rejeitaram, mas eles esperam o seu Messias. Então, Jesus disse assim: eu vim em meu nome, em nome do meu Pai, mas vós não me recebeis. Se outro vier em seu próprio nome, certamente recebereis. Jesus aqui advertia, Jesus se referia ao anticristo que virá fazer um pacto com Israel. Porque o anticristo, essa palavra anticristo, que possui o prefixo anti, significa contra. Então trata-se de um homem político religioso que predominará o mundo politicamente e religiosamente. Este fará um pacto com Israel. Ele vem bondosamente oferecendo uma paz, que o mundo irá passar por grandes aflições e as pessoas desesperadas financeiramente, economicamente, religiosamente. Então, esse homem poderoso, segundo a eficácia de Satanás, fará um pacto com Israel, enganará as nações através de prodígios, sinais e maravilha. Israel prestará adoração, fará um pacto com ele e todas as nações o adorarão. Mas Israel vai chegar um tempo de reconhecer que não é o Messias e vai negar a adoração. Aí sim virá a grande tribulação, porque as nações vão se reunir para exterminar com Israel, porque essas nações vão ser encabeçadas pelo anticristo que será enfurecido contra a nação de Israel. Eu trouxe alguns versículos da palavra de Deus que está dentro desse contexto, em 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículos 6, 7 e 8, que diz assim: e agora sabeis o que o detém, para que ele seja revelado somente em ocasião própria. Com efeito, o ministério da iniquidade já opera, e aguarda somente que seja afastado aquele que agora o detém. E então será revelado de fato o iníquo, a quem o Senhor Jesus matará com o sopro da sua boca, e o destruirá pela manifestação da sua vinda. Então aqui se refere ao anticristo que vai reinar, que vai fazer esse pacto com a nação de Israel. E a nação de Israel influenciará todas as demais nações para adorar. Porque o anticristo, ele vem fazer esse pacto com Israel, porque ele vem se fingindo de Jesus. E Jesus é judeu. Jesus ele veio para os judeus. Então ele vem também, o anticristo, para os judeus. Mas aqui nós vemos que o anticristo está sendo impedido. E quem está impedido do anticristo reinar? É a igreja de Jesus, que está aqui com o Espírito Santo. O Espírito Santo está aqui na face da terra, está reinando na igreja e está impedindo que o anticristo reina. Mas nós vemos que o versículo 7 diz assim: com efeito, o ministério da iniquidade já opera.
Então nós vemos que já opera, nós vemos o que está acontecendo ao redor do mundo, nós estamos vivendo nos últimos dias, e o que está acontecendo nesse sistema de coisas que está acontecendo, enfermidade, um governo querendo predominar o mundo através de um sistema de governo comunista, tem o objetivo de governar o mundo, unificar o governo. E isto servirá de base para o anticristo, porque isto é uma característica do anticristo. Mas o anticristo está aguardando algo que está impedindo. Ou seja, quando a igreja for arrebatada, o anticristo entrará em ação para fazer este pacto com Israel, porque a igreja será arrebatada, o mundo irá passar por grandes aflições, por grande tribulação, mas aí vem o quê? O anticristo, ele vem como Messias, ele vem curando, ele vem fazendo prodígios, sinais e maravilha. Israel abraça, acolhe o seu Messias falso, o Messias falso. A palavra anticristo usa o prefixo anti, que significa contra, então é algo que é contra Cristo. Como a palavra de Deus fala a respeito do arrebatamento da igreja que Jesus Cristo prometeu, está aqui em 1 Tessalonicenses capítulo 2, e versículo 16 e 17, que diz assim: porque o Senhor mesmo dá da sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo, e o ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois, nós, os vivos que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com Ele, e entre nuvens, para o encontro do Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Então, aqui está revelado o segredo que o mundo não sabe, mas a igreja sabe. Por quê? Porque Deus revela o seu segredo para os seus servos, seus profetas, para a sua igreja. A igreja tem esse contato com Deus. A igreja está esperando o arrebatamento da igreja, como o anticristo também está esperando a igreja ser arrebatada para implantar o seu governo. Fará este pacto com as nações através de Israel. Todos irão prestar serviço ao anticristo, adoração ao anticristo. Predominará uma paz falsa, mas essa paz chega ao final. Israel vai negar a adoração ao anticristo. E aí o anticristo se enfurecerá contra essa nação de Israel, que convocará as demais nações para exterminar com Israel. Enquanto isso, a igreja de Deus está desfrutando de uma festa religiosa nos céus, identificada como a boda do Cordeiro. O que é boda do Cordeiro? Era uma festa que dava em Israel quando os noivos iam se casar. Dependendo da família do noivo, da condição, essa festa se estendia por muito tempo. Então, isto acontecerá nos céus. Por quê? Jesus é identificado na Bíblia como o noivo e a igreja como a noiva. Então, vai ter esse encontro do noivo com a noiva nos céus. Louvado seja o nome do Senhor para sempre. E o mundo ficará passando por grande tribulação. Pessoas que ficaram desviadas, pessoas que não puderam subir porque estavam desviadas do caminho do Senhor. Irá ficar em desespero, irá desejar a morte, mas não vai poder, porque a morte vai fugir das pessoas e acontecerá coisas que nunca aconteceu na vida. A palavra de Deus diz que acontecerá coisas que nunca aconteceu. Mas nós vemos que a igreja está desfrutando na glória. E o que vai acontecer com Israel? Israel vai ficar apertado, vai ficar encurralado. Israel vai reconhecer que não era o Messias e ele vai clamar a Deus. E Jesus, ele vem para socorrer Israel, juntamente com a igreja, como diz uma profecia lá em Zacarias, capítulo 14. Vê como que diz em Zacarias capítulo 14, versículo 4, a palavra de Deus diz assim: naquele dia estarão os seus pés no Monte da Oliveira, que está defronte de Jerusalém, para o Oriente. O Monte das Oliveiras será fendido pelo meio, para o Oriente e para o Ocidente. E haverá um vale muito grande. Metade do monte se apartará para o norte e a outra metade para o sul.
Então, no Monte da Oliveira, foi que aconteceu o sermão, conhecido na Bíblia como o Sermão do Monte, de uma profecia que está se cumprindo e que vai se cumprir com o arrebatamento da igreja, com essa grande tribulação. Foi no Monte das Oliveiras que Jesus ensinava os seus discípulos. Então, no Monte das Oliveiras, haverá esse confronto das nações para exterminar com Israel, e o próprio Senhor Jesus descerá no Monte das Oliveiras para socorrer Israel, porque Israel vai dar glória a Deus. O Israel vai se voltar para Deus, e Jesus vai destruir o governo do anticristo para estabelecer o reino milenial. Então, meu amado ouvinte, aceita Jesus, faz parte da igreja de Deus, aceita Jesus, entrega a tua vida a Jesus. Este mundo vai passar, este mundo vai ser destruído juntamente com o governo do anticristo, e Jesus vem implantar o seu governo em Israel. Jesus é rei dos judeus. Aceita Jesus.